Bom dia, vamos para mais um dia de leitura. Descoberta do livro da lei. No momento em que se retirava o dinheiro que tinha sido levado ao templo do Senhor, o sacerdote Eucias descobriu o livro da lei do Senhor dado por Moisés. Disse então Eucias ao escriba Safã: Encontrei o livro da lei no templo. E ele o entregou a Safã. Este o levou ao rei e fez-lhe o seguinte relato: Teus servos fizeram tudo o que lhes confiaste, tiraram o dinheiro em que estava no templo e o puseram nas mãos dos empreiteiros dos trabalhadores. Por outra parte, acrescentou ele, o sacerdote Eucias me entregou um livro e começou a lê-lo em presença do rei. Ouvindo as palavras da lei, este rasgou as suas vestes, em seguida deu esta ordem a Eucias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu servo Assã. Ide e consultai o Senhor de minha parte e da parte de que resta em Israel e em Judá, a respeito das palavras desse livro que acabaram de encontrar, pois grande é a ira do Senhor que se desencadeou sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra do Senhor, pondo em prática tudo o que está escrito nesse livro. Eucias e aqueles que o rei tinha designado foram ter com a profetisa Olda, mulher de Selum, filho de Tecoa, filho de Arsa, guarda do vestiário, o qual habitava em Jerusalém no segundo distrito. Quando lhe transmitiram sua mensagem, ela lhe respondeu: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos envia a mim: Eis o que diz o Senhor: Vou fazer vir sobre este lugar e sobre os habitantes todas as calamidades, todas as maldições escritas neste livro que foi lido em presença do rei de Judá. Porque eles me abandonaram e ofereceram incensos aos deuses falsos, irritando-me com todas as suas maneiras de agir. Meu furor inflamar-se-á contra este lugar, sem que possa jamais extingui-lo. Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, dir-lhe-eis: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel, a respeito das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, escutando o que eu disse contra essa terra e seus habitantes, porquanto te humilhaste diante de mim e rasgaste tuas vestes chorando, eu também te ouvirei. Oráculo do Senhor. Vou reunir-te a teus pais, serás depositado em paz nas suas tumbas, teus olhos nada verão da catástrofe que vou mandar a este lugar e aos seus habitantes. Eles referiram ao rei esta resposta. A reforma religiosa. Então, Josias convocou todos os anciões de Judá e de Jerusalém. Depois ele próprio subiu ao templo, seguido de todos os anciões de Judá e Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e fez-lhe a leitura integral do livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei, de pé, num estrado, fez na presença do Senhor um pacto do qual se comprometia a seguir o Senhor, a guardar seus mandamentos, suas ordens e seus preceitos de todo o coração e de toda a sua alma, e pôr em prática todas as palavras da aliança escrita no livro. Fez com que aderissem todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias fez, deste modo, desaparecer as abominações de toda a terra dos israelitas e impôs a todos que lá se encontravam que servissem o Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se afastaram do Senhor, Deus de seus pais. Páscoa solene, 35. Josias celebrou em Jerusalém a Páscoa em honra ao Senhor. Imolaram esta Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nas suas funções e os animou a servirem no templo. Disse aos levitas que instruíram todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: Depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não precisais transportá-la aos vossos ombros. Eis agora ao serviço do Senhor vosso Deus e de seu povo de Israel. E
Disponde-vos conforme a ordem de vossas famílias, de vossas classes, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ocupai vossos lugares no santuário, segundo as divisões das famílias de vossos irmãos, filhos do povo, uma classe da família levítica para cada divisão. Imolarei em seguida a Páscoa e santificai-vos-ei, a fim de prepará-la para vossos irmãos, conforme a palavra do Senhor, transmitida por Moisés. Josias deu ao povo, a todos que lá se encontravam, do gado miúdo, cordeiro e cabritos em número de 30.000, e tudo para imolar a Páscoa, e acrescentou 3.000 cabeças de gado, tudo tirado das propriedades do rei. Seus chefes fizeram também espontaneamente um presente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Eusias, Zacarias e Jaiel, príncipes do templo, deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 cordeiros e 300 cabeças de gado grosso. Conenias, Semeías e Natanael, seus irmãos, Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram a estes para a Páscoa 5.000 cordeiros e 500 cabeças de gado grosso. Estando todo o serviço preparado, os sacerdotes tomaram lugar, assim como os levitas, segundo suas divisões, como o rei havia prescrito, e molaram o cordeiro pascal. Com o sangue correndo pelas suas mãos, os sacerdotes fizeram a aspersão, enquanto os levitas esfolavam as vítimas. Puseram a parte do holocausto para dá-lo aos grupos de famílias do povo, a fim de oferecer ao Senhor, como está prescrito no livro de Moisés. Assim também procederam com o gado grosso. De acordo com o rito prescrito, assaram ao fogo da Páscoa, cozeram as oferendas consagradas em panelas, caldeirões e sertãs, e logo as distribuíram ao povo. Em seguida prepararam tudo para si e para os sacerdotes, pois estes, os filhos de Arão, estavam até a noite ocupados em oferecer os holocaustos e as gorduras. Por isso os levitas prepararam as carnes para si e para os filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo as disposições de Davi, de Asaf, de Emã e de Itu, ouvidente do rei. Os porteiros estavam à porta correspondente e não tiveram que abandonar seu posto, porque seus irmãos, os levitas, prepararam tudo para eles. Estando nesse dia todo o serviço do Senhor disposto segundo a ordem de Josias, de modo que se pudesse celebrar a Páscoa e oferecer os holocaustos no altar do Senhor, os israelitas presentes celebraram o seu tempo, a Páscoa e a festa dos ázimos, durante 7 dias. Nenhuma Páscoa semelhante a esta havia sido celebrada em Israel desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel tinha celebrado uma Páscoa semelhante àquela que celebrava Josias, os sacerdotes e os levitas com todo o Judá. Todos os de Israel que estavam presentes e todos os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. Desculpa, gente. Morte de Josias. Depois deste acontecimento e da reparação do templo do rei, pelo rei Necão, rei do Egito, dirigiu-se para Cárcamis, junto a Eufrates, numa expedição militar. Josias saiu-lhe ao encontro. Necão enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe: Que queres tu, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra uma dinastia com a qual estou em guerra. E disse-me Deus que me apressasse. Guarda-te de teus opores a Deus, que está comigo, pois ele te deitará a perder. Mas Josias não quis voltar atrás. Em lugar de ouvir as palavras de Necal, que vinham da boca mesma de Deus, disfarçou-se para combater e entrou em batalha nas planícies de Magedo. Arqueiros dispararam contra o rei Josias. Então o rei disse à sua gente: Levai-me, estou gravemente ferido. Seus homens tiraram do carro, colocaram em outro carro que havia lá e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado nos sepulcros dos seus pais. Josias foi pranteado por todos os habitantes de Judá e de Jerusalém. Jeremias compôs uma lamentação fúnebre sobre ele. Todos os cantores e todas as cantoras falam ainda de Josias em suas lamentações. É isto um verdadeiro costume em Israel. Esses cantos fúnebres
figuram no livro das Lamentações. Os outros atos de Josias, seus atos de piedade, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, seus feitos e façanhas, desde os primeiros até os últimos, tudo isso se acha relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. Reinado de Joacás. 36. A população da terra elegeu então Joacás, filho de Josias, e estabeleceu rei no lugar de seu pai. Em Jerusalém, Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Em seguida, pôs no trono de Jerusalém o irmão de Joacás, Eliacim, de quem mudou o nome para Joaquim. Quanto ao seu irmão Joacás, Necal o mandou para o Egito. Reinado de Joaquim. Joaquim tinha a idade de 25 anos quando foi elevado ao trono. Reinou 11 anos em Jerusalém e fez ao mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e o ligou com uma dupla cadeia de bronze para conduzi-lo à Babilônia, levando ao mesmo tempo os objetos do templo para seu palácio da Babilônia. Os outros atos de Joaquim, suas abominações, tudo o que ele se tornou culpado, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Seu filho Joaquim sucedeu-lhe no trono. Reinado de Joaquim. Joaquim tinha a idade de 18 anos quando foi elevado ao trono. Reinou 3 meses em Jerusalém e fez o mal aos olhos do Senhor. No ano novo, o rei Nabucodonosor mandou levar para a Babilônia com os objetos preciosos no templo do Senhor. Substituiu no trono de Judá e de Jerusalém por Sedecias, irmão de seu pai. Reinado de Sedecias. Sedecias tinha idade de 21 anos quando foi elevado ao trono. Reinou 11 anos em Jerusalém, fez o mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe tinha vindo falar a parte do Senhor. Revoltou-se contra o rei Nabucodonosor, que, contudo, lhe tinha feito prestar um juramento em nome de Deus. Endureceu a cerviz e tornou inflexível seu coração para não se converter ao Senhor, Deus de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo continuaram a multiplicar seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo do Senhor, que tinham consagrado para si em Jerusalém. Em vão, o Senhor, Deus de seus pais, lhe tinha enviado, por meio de seus mensageiros, avisos sobre avisos, pois tinha compaixão do seu povo e de sua própria habitação. Eles zombaram de seus enviados, desprezaram seus conselhos e riram de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre seu povo e não houve mais remédio. Ruína de Jerusalém. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens, e não poupou nem o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher dos cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor tirou todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros do templo, os do palácio real e os dos chefes que transportá-los à Babilônia. Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram às chamas seus palácios, e todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada, e eles se tornaram seus escravos, dele e de seus filhos até o advento do domínio persa. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que completaram 70 anos. O Edito de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor posta na boca de Jeremias, o Senhor excitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou fazer em todo o seu reino, a viva voz e também por escrito, a proclamação seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele dentre vós, que é de seu povo, esteja seu Deus com ele, e que ele se dirija para lá. Agora a gente vai começar o livro de Esdras, ou
Primeiro de Esdras. O edito de Ciro. Primeiro regresso dos cativos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a proclamação seguinte. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir-lhe um templo em Jerusalém que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós, pertencente ao seu povo, que seu Deus seja com ele. Suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém, que todos os sobreviventes de Judá, onde quer que residam, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontram de prata e ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o templo do Deus que reside em Jerusalém. Todos os que habitavam pelas redondezas ajudaram-nos, dando-lhes prata, ouro, bens diversos, gado, cereais e coisas preciosas, além das outras ofertas voluntárias. O rei Ciro entregou também os utensílios que Nabucodonosor trouxera do templo do Senhor em Jerusalém e colocaram no templo de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, mandou-lhe entregar por mãos de Mitrídates, o tesoureiro, o qual os entregou a Sasabazar, o príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram em número de 5.400. Tudo levou Sasabazar, quando os exilados voltaram de Babilônia para Jerusalém. Lista dos repatriados. 2. Entre os cativos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado para a Babilônia, são os seguintes os habitantes da província que se puseram a caminho para voltar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua cidade. Voltaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Zaraías, Raelaías, Mardoqueu, Belçã, Melfar, Begai, Reum e Baanã. Número de homens do povo de Israel. Filhos de Faraós, 2.172. Filhos de Zafatias, 372. Filhos de Area, 775. Filhos de Faate Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.812. Filhos de Elão, 1.254. Filhos de Zetua, 945. Filhos de Zacai, 760. Filhos de Bani, 642. Filhos de Bebai, 623. Filhos de Asgade, 1.222. Filhos de Adonissão, 666. Filhos de Beguai, 2.056. Filhos de Adim, 454. Filhos de Ater, de Azequias, 98. Filhos de Bezai, 323. Filhos de Jora, 112. Filhos de Assum, 223. Homens de Gabaon, 95. Filhos de Belém, 123. Homens de Netofa, 56. Homens de Anatote, 128. Filhos de Bet-Asmavet, 42. Filhos de Caretiarim, de Cafira e de Berote, 743. Filhos de Ramá e de Geba, 621. Homens de Maquimá, 122. Filhos de Betel e de Ai, 223. Filhos de Nebo, 52. Filhos de Megbis, 156. Filhos do outro Elão, 1254. Filhos de Arim, 320. Filhos de Lod, de Adide e de Ono, 725. Filhos de Jericó, 345. Filhos de Sena, 3.630. Sacerdotes, filhos de Iedaiá,
da casa de Josué, 973, filhos de Emer, 1052, filhos de Passur, 1247, filhos de Ari, 1017. Levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odaías, 74. Cantores, filhos de Asaf, 128. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Teumon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, ao todo 139. Natineus, filhos de Sia, filhos de Azufa, filhos de Tabaote, filhos de Seros, filhos de Sia, filhos de Fadon, Lebama, Agaba, Acube, Agabe, Seumai, Anã, Gabel, Reaia, Razim, Necoda, Gazão, Asa, Fazea, Bessai, Azena, Munim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Maida, Arsa, Bercos, Zizaza, filhos de Nazia, filhos de Atifa, os filhos de escravos de Salomão. Filhos de Sotai, filhos de Zoferete, Faruda, Jala, Darcon, Gadel, Zafatia, Atil, Poserete, Azebaim, filhos de Ami. Total dos natineus e dos filhos dos escravos de Salomão, 392. Eis descritos, porém, aqueles que, partindo de Tel-Mela, de Tel-Arsa, de Querube-Adom e de Imer, não se pôde saber se pertenciam ao povo de Israel pela família ou raça de que descendiam, filhos de Dalaías, Tobias, Necoda, 652. E entre os sacerdotes, filhos de Obaia, Acos, Berzalai, que assim foi chamado por ter tomado como esposa uma das filhas de Berzaleai, o Galadita. Eles procuraram esclarecer a sua genealogia, mas não a puderam encontrar. Assim foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas até que conseguisse encontrar um sacerdote qualificado para consultar a Deus, pelo Urim e o Tumim. O total do povo reunido era de 42.360 pessoas, sem contar seus escravos e escravas, em número de 7.337, tinham consigo também 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, jumentos, 435 camelos e 6.720 jumentos. Vários chefes de família, chegando ao templo do Senhor, fizeram ofertas voluntárias para a casa de Deus, a fim de que a mesma fosse restaurada. Contribuíram para os tesouros da obra, cada um, segundo as suas posses, 61.000 dáricos de ouro, 5.000 de pratas e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os natineus estabeleceram-se em suas respectivas cidades, assim todos os israelitas habitaram cada um em sua localidade. Primeira reorganização do culto. 3. Tendo chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josedeque, e seus irmãos sacerdotes, bem como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, principiaram a reconstrução do altar de Deus de Israel e ofereceram holocaustos como a lei de Moisés, homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases, porque tinham medo dos habitantes vizinhos, e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e pela tarde. Em seguida, celebraram a festa dos tabernáculos, como está prescrito, e, cotidianamente, ofereciam holocaustos de acordo com o número prescrito para cada dia. Depois disso, ofereceram holocausto perpétuo e das neomênias e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, assim como os daqueles que faziam uma oferta ao Senhor. Os alicerces do novo templo.
No primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, mas os fundamentos do templo do Senhor não estavam ainda colocados. Foram então contratados canteiros e carpinteiros, deram aos sidônios e tírios víveres, azeite e vinho para que trouxessem por mar a madeira de cedros desde Líbano até Jope, segundo a autorização que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano de sua chegada no templo de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, tendo consigo seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que habitavam, voltado ao cativeiro para Jerusalém, puseram-se a trabalhar. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados da direção dos trabalhos no templo do Senhor. Josué com seus filhos e irmãos, Sedimiel com seus filhos, filhos de Judá, propuseram-se unanimemente a dirigir os que trabalhavam na construção da casa de Deus. O mesmo fizeram os filhos de Enadad, com seus filhos e seus irmãos, que eram levitas. Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, ornamentados para assistirem à cerimônia com todas as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos para louvarem o Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor: porque ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria para celebrar o Senhor por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Mas enquanto muitos gritavam de alegria e júbilo, muitos sacerdotes, levitas e chefes de família já idosos que tinham visto o primeiro templo choravam em voz alta, enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício. Era impossível distinguir os gritos de alegria e os clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritava em altos brandos e o eco de suas vozes se podia ouvir de longe. Interrupção dos trabalhos do templo. 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo um templo do Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes de família e disseram: Deixai-nos construir convosco, porque com vós honramos também o vosso Deus, e lhe ofertamos sacrifícios desde o templo de Assaradom, rei da Síria, que nos transbordou para aqui. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes de família de Israel responderam: Não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de nosso Deus. Construí-la-emos nós sozinhos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar sua obra. Isto durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até a de Dário, rei da Pérsia. Amanhã a gente segue em interrupção dos trabalhos de fortificação.